Olá, amigo e amiga do programa Ondas da Paz. É muito bom ter você aqui de volta mais uma vez na nossa audiência deste programa. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está na pauta do jornalismo mundial, que foi o atentado da cidade de Boston, onde centenas de pessoas ficaram feridas e algumas morreram. E aí a gente se pergunta, até onde pode ir a agressividade humana? Até onde o ser humano pode agredir o outro, principalmente gratuitamente? Para conversar sobre esse tema, nós estamos estar conosco hoje uma convidada especial que já faz parte aqui da nossa equipe e daqui a pouquinho a gente vai estar com ela para conversar sobre esse assunto. Fique ligado, mas primeiro nós vamos à nossa mensagem. Milhões de pessoas estão no carro escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Olá, de volta após a nossa mensagem. Agora estamos já prontos para apresentar a nossa convidada de hoje, a doutora Silzen Furtado, que é psicóloga e palestrante. Olá, Silzen, como vai? Olá, Ramiro, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para conversar mais uma vez. Pois é, Silzen, a gente foi chocado praticamente com esse acontecimento que recentemente aconteceu nos Estados Unidos e ainda muitas pessoas ainda estão se perguntando até onde vai o limite dessa coisa de terrorismo, de atentado. E nós pensamos em conversar um pouco sobre essa questão da agressividade humana a partir desse episódio. Você assistiu as matérias sobre o assunto? Você recentemente veio até dos Estados Unidos, recentemente Sim. Você veio de uma viagem de lá, né? Exatamente. Quantos dias você chegou antes de acontecer? Eu cheguei na véspera, eu cheguei no domingo e o atentado foi na segunda-feira. E às vezes isso dá essa sensação, né? Tá por um pouquinho eu poderia estar lá presente. Mas primeiro eu queria saber o seu olhar sobre esse fato, né? Como psicóloga, como estudiosa do comportamento humano, como alguém que lida com isso dia a dia. Como é que você viu esse acontecimento por esse olhar? É um fato que impressiona a todos nós, qualquer estudioso ou pessoa leiga vai ficar impressionado com o alcance que hoje um ato isolado pode ter, né? Mas a gente pode entender que alguns fatores interferem hoje no mundo moderno para que esses fenômenos aconteçam. Então, o primeiro fator que me chama a atenção é o radicalismo. E assim, toda a rigidez, todo fundamentalismo gera atitudes agressivas. No caso de Boston e no caso da modernidade hoje, a agressividade ganha um tamanho muito maior porque como tudo está globalizado, o fundamentalismo e o radicalismo também ele vai atingir a globalização. Então, é alguém que quer defender uma causa, que quer defender uma bandeira,
age de uma maneira equivocada e decide inconscientemente, porque não é uma decisão tão pensada, é um pensamento baseado num radicalismo fundamentalista, que aí gera uma conclusão cega. Então alguém decide protestar ou mostrar sua indignação usando mecanismos também globais. Então busca alcançar ou manifestar sua agressividade, seus pensamentos através desses meios inadequados. Então há um somatório de rigidez, fundamentalismo, as possibilidades que a globalização traz e um terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que é a projeção da sombra no outro. Sim, 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 muito importante. Então, quem decide se colocar no lugar de justiceiro dessa forma, defendendo o que quer que seja, que a gente ainda não sabe o que motivou o atentado, mas geralmente são pessoas que se julgam no direito de definir o destino dos outros ou o destino de determinados povos, porque vê que assim é um caminho de defender algum ponto de vista, e não percebe o mal que há em si e não percebe o mal que está sendo gerado. Hoje eu li alguma coisa, rapidamente, eu não aprofundei, que talvez já conseguiram o depoimento de um dos... De um não, do que sobreviveu, porque o outro já partiu, né? Desta para outra, de que teria sido motivo, imagine, de origem religiosa. Pois é. Então veja, aí você já vê que uma coisa está distorcida, porque se mais uma vez a religião, que deveria conectar o indivíduo a Deus, e Deus sobretudo é amor e paz, leva o indivíduo a cometer um ato desse de agressividade. Exatamente. Desse tamanho. É esse o perigo do fundamentalismo religioso, né? Porque qualquer religião, ela pode resvalar para o fundamentalismo. Qualquer um. A depender do olhar que você tenha sobre ela. Então, a princípio, a religião vem para reconectar, como você disse, né? O homem a Deus e o homem ao outro, né? Deus está em mim, Deus está em você, então eu não posso fazer o mal a você, porque fazer o mal a você, eu estou fazendo mal à humanidade, eu estou fazendo mal ao universo. Então essa é a concepção de totalidade, religiosidade que deveria pautar a busca religiosa. Mas quando há essa distorção, essa passagem da fé, dessa consciência de unidade para uma consciência de que só a minha verdade é que salva e as outras verdades são erradas e eu tenho que convencer o outro. Destruir. Eu tenho que destruir. O mais grave é eu tenho que destruir a outra verdade. Então, aí, é mais grave ainda. E aí, hoje, como a gente tem acesso, o que acontece lá na Índia, na China, em qualquer lugar, está na nossa casa no mesmo minuto. Então, o impacto emocional desses atentados hoje é muito maior do que antigamente, que a gente não tinha acesso a essas informações tão rapidamente. Agora, tomando como base o indivíduo, ele mesmo, né? Do ponto de vista psicológico, qual seria assim, a matriz fundamental para fazer surgir no indivíduo uma agressividade, ele se tornar uma pessoa agressiva? Claro que a gente teria várias possibilidades de isso gerar esse comportamento da pessoa, mas deve ter alguns elementos que estruturam um comportamento agressivo numa pessoa. Você poderia dizer, você falou a palavra rigidez, eu fiquei com essa... Teria uma pessoa que é mais rígida em relação a si própria, isso fomenta um comportamento agressivo? Como é que é essa coisa do ponto de vista do indivíduo, a matriz da agressividade ali? Olha, a agressividade ela é uma pulsão natural no psiquismo, né? Vem do nosso passado animal, vem dos primórdios da humanidade. Então, originalmente a agressividade ela é necessária para a sobrevivência, para a defesa do espaço, para a afirmação de determinados pontos de vista. E com o passar da evolução, dos tempos da humanidade, o ser humano ele vai aprendendo a direcionar a sua agressividade por outros caminhos, né? Então deixa de ser a agressividade da força física, por exemplo, para ser uma agressividade da palavra, para ser depois uma agressividade de uma defesa de um ideal, de um propósito. Então são níveis de agressividade que o espírito vai aprendendo e vai incorporando no seu repertório. Quando o indivíduo chega a um ponto desse, eu falei da rigidez, porque assim,
nós temos em nosso espírito, não sei se seria adequado falar assim, mas nós temos como características, valores, uma ambiguidade muito grande. Nós somos muito contraditórios, né? Nós não somos uma unidade harmoniosa. Então nós temos vários lados, nós temos um lado que nos pende para o bem, um lado que nos pende para o mal, a gente tem um lado que compreende os outros, a gente tem um lado que julga, que é rígido, Então, quanto mais severo um psiquismo for, quanto mais rígido um psiquismo for, mais ele vai ser violento na forma de se posicionar no mundo, né? Quanto mais ele for flexível, quanto maior a capacidade dele de entender os diferentes pontos de vista, as diferentes motivações e encontrar saídas inteligentes, menos agressivo ele será. Então, é como os orientais falam assim, de que o homem sábio é como a água, porque o homem sábio ele contorna, bambu, né? como tem aquela história do bambu e do carvalho, né? Que enverga, mas não quebra, né? Então, quanto mais duro você é, quanto mais rígido, menos repertório você tem de resposta às diversas situações e você tende a ser mais agressivo, porque você vai tender a defender os seus pontos de vista de uma maneira bem radical, porque você não tem outras formas criativas ou inteligentes para lidar com as situações. Então, quer dizer que, de fato, essa rigidez, né, dificulta o indivíduo a se posicionar de uma maneira mais inteligente. Então ele termina encontrando esse viés de ser agressivo para resolver os seus problemas, porque ele não encontra é uma coisa meio de não encontrar uma outra forma. Assim, vou resolver no braço, né? Não tenho como resolver, vou resolver no braço, vou partir para a briga. No caso do rapaz lá, ele tenta defender um ponto de vista de uma forma absolutamente terrorista, radical. Absurdo. Por exemplo, a homofobia ou todas essas discussões que a gente está tendo hoje com relação a preconceito, quer dizer, o que é diferente de mim eu não entendo, e porque é diferente de mim eu vou rejeitar, eu vou apontar e vou colocar como errado. Então é uma rigidez, quer dizer, quanto mais rígido o psiquismo, mais preconceitos, mais julgamentos e menos capacidade de lidar com as diferenças. Ainda pensando no aspecto do nascimento dessa agressividade no indivíduo, é claro que a gente tem que considerar o aspecto espiritual, porque o indivíduo já pode reencarnar com essa matriz de ter essa personalidade agressiva já calcada em outras existências, já vir com essa matriz, mas evidentemente que essa colocação que você fez, né, fala até do surgimento dessa agressividade nesse espírito em algum momento, como ele começa a se posicionar no mundo dessa forma. Mas olhando do ponto de vista também da família, onde esse indivíduo que nasce com essa tendência ou que tem esse tipo de comportamento, até que ponto o ambiente familiar, né, pode ser um indutor ou um facilitador desse comportamento agressivo no indivíduo? A família ela tem um papel fundamental, porque a criança ela vai aprender a respeitar, ela vai aprender a amar e a ser amada na família. Então, claro que há espíritos que vêm ainda, se manifestam ainda na idade da infância, que são muito difíceis, que são muito teimosos ou que são muito agressivos desde muito pequenos. Mas a família ela tem um poder muito grande de moldar, de apresentar a essa criança, a esse espírito, outros repertórios de comportamento, para que ele aprenda. Ele pode não se tornar pacificador, ou pode ser que a criança não seja uma pessoa tranquila, mas a orientação que ela vai receber da família vai ajudar muito a lapidar essas tendências agressivas ou bélicas que uma criança já traz. Aí vem aquela história, de fato o pai ou a mãe que agride fisicamente o filho, né, famoso, agora não pode mais, que está na lei, não foi aprovada, nem me lembro mais, de qualquer forma agora entrou numa outra discussão, né? As palmadas, as famosas surras. Isso, de fato, as crianças que são agredidas fisicamente pelos pais, elas têm uma tendência a se tornarem mais agressivas ou não existe uma regra definida em relação a isso? Existe uma tendência. Claro que
depende muito da intensidade dessa agressividade, né? Porque algumas palmadinhas todo mundo dá ou já deu e isso não torna ninguém um assassino, um vândalo ou um terrorista, né? Mas crianças que são expostas a agressões e a violências muito fortes, elas crescem com um sentimento de raiva muito profundo, né? E assim que elas tiverem a oportunidade de revidar, de colocar aquilo para fora, ela vai poder colocar, ela vai encontrar a possibilidade de colocar. Então, a gente costuma conversar que quando os pais partem para uma agressão física a um filho, é porque ele faliu como pai, né? Ou ela faliu como mãe, porque há muitos outros recursos para serem tentados antes de você espancar uma criança. Então, o espancamento já atesta a sua falência como educador, porque você não encontrou nenhuma outra forma de instruir ou modificar um comportamento no seu filho, né? Então, ampliando um pouco mais, saindo da família, agora pensando nesse nosso estilo de vida moderno, que de qualquer forma a gente tem uma vida hoje que a palavra estresse, ela é... Quem não falar que está estressado é porque não está nem vivo, não é? Todo mundo falar que está estressado não está vivo. Então, estresse, corre, agitação, falta de tempo para se aquietar, para ter um silêncio, para desenvolver atividades que teoricamente poderiam ser relaxantes. Você acha que esse estilo de vida hoje, ele produz pessoas mais agressivas ou não? Ou no passado o mundo era diferente e o indivíduo era tão ou mais agressivo? Como é que você vê essa questão desse contexto hoje, modo de vida de hoje? Eu acho que a forma de manifestar a agressividade vai mudando com o passar dos tempos, né? No passado, outras coisas geravam agressividade. A opressão, a ditadura, todos os tipos de repressão que a sociedade vivia. Hoje a gente não tem mais esse tipo de fator opressor, mas hoje a aceleração, a velocidade, a tecnologia, o excesso de informação que a gente tem que dar conta, o telefone celular o tempo todo, você tem que estar conectado o tempo todo. Então, isso vai gerando uma ansiedade subliminar, isso vai gerando uma aceleração. Se você puder reparar, as pessoas que estão escutando, se você parasse uns 15 minutos para você perceber como está a sua respiração ao longo do dia, você vê que você está ofegante, que sua mente está cheia de pensamentos, que você está numa aceleração e às vezes o seu entorno está tudo até bem, mas você vai acumulando o excesso de coisas que você vai dando conta hoje, porque o volume, os chamados são muito grandes. Então, claro que isso cria uma sociedade mais estressada. Então vai caber a nós estarmos ainda mais vigilantes e mais atentos para encontrar filtros, né? Hoje a gente não tem mais a ditadura, não tem mais a repressão. Então antes nós tínhamos bandeiras contra as quais nos levantar e lutar. Hoje a gente não tem mais, mas a gente tem que levantar filtros internos para proteger a nossa alma, a nossa, vamos dizer assim, proteger um espaço de paz onde esse excesso de chamados não nos angustie tanto. E é um então excesso o desafio tremendo, é diferente, né? É diferente, eu acho. É um excesso tremendo que eu converso com as pessoas que hoje a gente não tem mais a pausa, né? Não. Ninguém pausa, mas tá difícil pausar, porque você tá parado, aí é mensagem, é e-mail, é torpedo, você tá conectado o tempo todo, então você não pausa. Exatamente. Só que talvez a única hora que o sujeito pausa é na hora que ele acabou de acordar, abriu o olho, porque talvez se demorar ele já está pegando o celular, já está lendo o e-mail, já está vendo quem foi que mandou a mensagem de noite demais. A gente já dorme com o celular já dorme do lado, né? Se não der uma olhadinha já coisa... está... Exatamente, então isso está se tornando um hábito, né? Então essa agitação é isso que eu queria colocar. Hoje o sujeito ele está mais, e a sujeita também, né? As sujeitas estão mais agitados, né? Então a questão teria a ver exatamente nessa situação. Até que ponto essa agitação gera pessoas mais agressivas? A tolerância fica menor, né? Já que eu já estou previamente agitado, eu vou reagir com uma tolerância muito baixa às coisas que me acontecem. E aí eu posso estourar ou explodir no trânsito, com um vizinho, numa fila de mercado, muito mais rápido. Porque eu já estou no meu limite o tempo inteiro. E aí
quando surge alguma situação inesperada que me contraria, como eu já estou no limite, há uma tendência aos confrontos, às agressividades gratuitas em situações onde não seriam necessárias a princípio. E voltando mais uma vez para aquele link do início, que é a nossa questão do atentado de Boston, se discute muito essa questão lá nos Estados Unidos. Os americanos têm inúmeros avanços em várias áreas, sem dúvida, mas existem muitas questões ligadas a essa questão, até que ponto a sociedade americana não estimula essa violência na sua forma de vida, né? Você veja, são hoje a maior potência militar do planeta, indiscutivelmente. Se juntar todos os orçamentos militares do planeta, dos países, não bate o orçamento militar americano. Né? Há na cultura americana essa coisa da competitividade, da luta. Então, até que ponto, quando ocorrem esses atentados, ocorrem essas situações, veja, é muito comum lá acontecer o indivíduo que pega a arma e sai matando todo mundo na escola, um jovem. Acontece na sociedade americana, infelizmente, muitos desses episódios. Essa ideia do contexto, você acha que esse tipo de cenário lá também fomenta que esse tipo de agressividade, como aconteceu lá, possa acontecer, independente de atentados terroristas ligados a questões religiosas? Você acha que isso pode realmente fomentar, no caso lá dos americanos? Eu acho assim que, além dessa questão militar, que eles têm realmente uma excelência nisso, né? Mas existe algo na sociedade americana que, assim, eles são muito, os valores deles, da organização, da lei, da ordem, eles são muito preservados, né? O patriotismo, as coisas funcionam, a excelência de serviço. Então, quando você sai do Brasil, que é o país que a gente vive, que a gente ama profundamente... Onde isso é mais meta que a gente realidade. ama profundamente, mas que é um desafio viver aqui, porque é um caos, a gente não consegue se situar muito dentro desses parâmetros, e você chega lá, você sente o impacto da lei, da ordem, da organização, da limpeza, do respeito ao direito. Então, isso é o que ordena. Só que isso também gera uma sombra. Sim. Né? Isso vai gerando a repressão de alguns fatores, outros, como talvez um desejo de uma liberdade maior, ou de queda das máscaras, das hipocrisias sociais que existem. E aí a sociedade americana fica muito frágil diante de determinadas situações como essas, que expõem os nervos dela, né? Como se nesses momentos a sociedade americana pudesse ver as suas fragilidades, porque o que aparece é apenas a excelência, né? Então, para eles e para nós que chegamos lá, porque os americanos, eles são muito patriotas, eles amam aquele país, eles, né, adoram isso. Você passa nas casas americanas, tem bandeira na frente das casas, que a gente não vê bandeira em lugar nenhum. Na Copa do Mundo, aguarde. Na Copa só, né? Mas vem aí. Então, tem esse sentimento, né, de totalitarismo, e que gera também, por outro lado, essa sombra destrutiva, esse individualismo que vem de uma maneira muito agressiva, porque também é ordenado isso e controlado por mecanismos, às vezes, muito rígidos, muito severos. Então, voltando àquele ponto... Rigidez não dá... Já viram que rigidez não dá bom casamento com agressividade. Não dá. Então, você quer ser menos agressivo? Relaxe. Seja mais flexível. Exatamente. Sabe? Você que está aí nos ouvindo, seja mais flexível, que acho que já é o primeiro passo. É o caminho. Né, para que você vá encontrando formas de lidar. Mas, Silvia, eu acho que foram assim, esclarecimentos muito, muito legais. Eu acho que cada pessoa que pôde nos escutar hoje e assistir teve alguns indicativos. Eu, para mim, tomei essa lição aí. Vamos relaxar e ser mais flexíveis para combater essa agressividade que é, como você disse, algo natural, quer dizer, ou seja, é natural, instintivo. Humano, Agora, se não for bem colocado, não for bem equacionado, pode se transformar uma coisa nociva e danosa. Esse é que é o problema. Exatamente. Pode ser um aliado para o desenvolvimento do espírito, a agressividade, colocada da forma como um impulso, como algo que
leva o indivíduo a sair do acomodismo. Né? Exatamente. Então, talvez a assertividade, né? Isso. A agressividade controlada é a assertividade. Seria assertividade, exatamente. O indivíduo ser assertivo. Então vamos trabalhar, começa com a mesma letra A. Às vezes troca 2 S para lá, T para cá e aí fica tudo arrumado. Mas eu queria deixar vocês aí, então, né, para dar uma mensagem final para aquelas pessoas que nos assistiram e a sua mensagem aí a favor da paz e não a agressividade para os nossos O que eu queria dizer, além da palavra flexibilidade, é a palavra aceitação, né? Então, quanto maior for a nossa aceitação dos nossos aspectos inferiores, das nossas diferenças e a aceitação do outro, que não é uma aceitação passiva, é uma aceitação no sentido de compreender que os outros têm outras características, que os pontos de vista são plurais, que as verdades são múltiplas e que eu preciso ampliar minha capacidade de compreensão de mim mesma e do mundo, que quanto maior eu amplio isso, menos agressivo eu sou e mais inteiro eu me torno. Então, flexibilidade e aceitação das diferenças com lucidez, com bom senso, seria o caminho de saída para a agressividade. Pois é, com certeza, de volta aqui ao nosso programa em outras oportunidades, a gente vai ficando por aqui desejando a você muita paz e não a violência. Até mais aqui no programa Ondas da Paz.